Olá, caros amigos e amigas, seguidores do programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. E uma vez mais vos falo se vocês querem seguir todos os programas da rádio, subscrevam o canal no YouTube ou então sigam-nos nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Como sabem, o programa Passa a Bola reporta sempre aos acontecimentos esportivos da última semana, mas neste caso vamos antecipar, já que a Taça de Portugal era o acontecimento mais marcante da semana, uma vez que a rivalidade entre o Porto e o Sporting é notória. Havia também aquela frase, digamos, de Frederico Varandas, uma frase infeliz que saiu para a comunicação social, em que ele apelava que os jogadores do Sporting arrebentassem com o Porto. Isso era mais um motivo de interesse e de motivação para os esportistas, e a vitória acabou por sorrir precisamente para o Futebol Clube do Porto. E essa vitória dá aso à frase da semana, que é a banco com mais uma taça e deixo também o clube com milhares de euros no banco. Esta frase é da autoria do Fernando Jorge, que abaixo calculizar e dizer o porquê de ser essa frase da semana. Fernando Jorge, é a tua palavra. Olá, Rui, e olá a todos aqueles que nos vão acompanhar. Nós colocamos geralmente as frases que são ditas durante a semana, ou que têm mais impacto, não é? Essa foi uma frase, ou meia frase, que o Pinto da Costa, que perdeu as eleições, mas ainda não saiu, portanto foi uma final da taça épica também nesse sentido, porque um clube com dois presidentes, portanto um presidente da SAD e um presidente do clube que já tomou conta, André Vilas Boas, depois das eleições, e o ex-presidente Pinto da Costa, que perdeu as eleições, mas ainda não saiu, que diz que só sai, e que era determinante estar até no banco, mas não conseguiu isso porque o Conselho Disciplinar não deixou, e mesmo com uma providência cautelar, ele não conseguiu ir para o banco. Ganhou mais uma taça para o Museu do Futebol Clube do Porto, e portanto é isso que está referido aí, o abancar com mais um troféu. É a terceira taça de Portugal seguida do Sérgio Conceição, com mérito, evidentemente, e neste jogo também. E a outra é que todos nós sabemos que é uma piada, é um pouco irónico, porque todos nós sabemos quem é que anda a pagar as dívidas. Sim, foi público. Exatamente. Vilas Boas teve que pagar os público que esteve que pagar e vai pagar mais, e portanto os cofres estão vazios. É mais uma piada ou uma ironia para pagar. Sobre o jogo em si, achas que foi uma vitória merecida? Sobre o jogo em si, o que é que nós tivemos? Tivemos um Porto basicamente com os melhores, não é? Eu já disse que o Porto é o pior Porto destes últimos anos em termos de orientação do Sérgio Conceição, em termos de jogadores, de valores, não é? De valores, tem alguns. Há aqui uma grande alteração, toda a gente contava com o Pepe, a defesa central, o Pepe não apareceu, embora estivesse lá na bancada. Já vamos falar mais à frente, porque há aqui qualquer coisa que não bate certo. Quando o Pepe é convocado pelo Martínez, não é? Pelo Selecionador Nacional, e o Pepe não joga. Há qualquer coisa aqui que mas não se fez sentir a ausência do Pepe. Não, pelo contrário. O substituto do Zé Pedro esteve impecável. Quanto a mim, até pelo contrário, porque o Zé Pedro foi um dos obreiros da vitória do Porto, que fez uma grande exibição e secou completamente o Guiocas. Depois tivemos mais ou menos os mesmos, o Evanilson na frente sozinho, o Galeno num lado, o Francisco Conceição do outro. No caso do Sporting, com a ausência dos dois guarda-redes, do Adamo, do titular indiscutível, e do Israel também, que foi operado também, o Sporting teve que ir buscar aos sub-23, que não tem equipa B, o Sporting, não é? Portanto, o Diogo Pinto ainda está muito verde, notou-se que realmente a defesa do Sporting estava um bocado receosa, porque as bolas, quando iam para ele, e ele ainda é novo, estava muito nervoso, e teve algumas saídas extemporâneas, nomeadamente no penalti, que causa, e logo aos 2 minutos tem uma saída que hesitou. Tem uma não saída. Exatamente. Portanto, para mim, a chave do jogo foi a expulsão do Sanjuste, justa, não é? Temos que dizer que é uma expulsão justa. Sim. Aos 32 minutos, embora o Fábio Veríssimo tenha marcado penalti e depois o VAR tenha feito uma intervenção e foi fora da área, e portanto manteve na mesma, reverteu a penalidade, mas manteve a expulsão ao Sanjuste.
Até aí, o jogo esteve mais ou menos equilibrado, um jogo com muitas faltas, um pouco mal jogado, não foi um grande jogo. Até esses 32 minutos não foi um grande jogo. O Porto entrou logo aos 2 minutos, teve logo uma grande oportunidade, por uma hesitação do guarda-redes, do Diogo Pinto, que vai sair, depois não sai, fica a meio caminho. O Evanilson vai sozinho e tem possibilidade de fazer o 1-0, não faz. Atirou, a bola bateu no peito, ele nem sabe como. E, portanto, passou essa situação. Aos 20 minutos, há um canto. Estava-se a ver o jogo, eu pelo menos estava a ver o jogo da maneira como estava a decorrer, que muito dificilmente em bola corrida ia haver um golo. A não ser que houvesse uma fita, que foi o que aconteceu. No Sporting, geralmente as bolas paradas ganham-as todas. Era geralmente em bolas paradas, ia ser o perigo, basicamente, do Sporting, porque tem bons cabeceadores e ganha muitas bolas lá na frente, nomeadamente o Coates, o Diamond, o Gonçalo Inácio também ganha bolas e tal. O Porto tem algumas dificuldades nestes cantos e nos livres. Num canto que o Pote foi lá marcar, o San Justo saltou muito mais alto do que o Otávio, não é? Lá está, o Otávio aqui é alto também como ele, mas foi mal batido. E o San Justo deu uma cabeçada e a bola entrou muito rentinho ao poste. Acho que o Diogo Costa, que para mim é o melhor guarda-redes, ou foi o melhor guarda-redes do campeonato, sem dúvidas, acho que se lançou um pouco tarde. Ele ainda vai lá, ainda toca na bola, mas ela vai muito rentinho ao poste e acaba por entrar. Não deu essa sensação no campo, porque nem toda a gente barrou. Depois é que se aperceberam que a bola que estava dentro da baliza. Portanto, o Sporting não fez nada até essa altura para modificar o resultado. Lá está. Mas um golo de bola parada. O jogo desenrolou-se a partir daí e, portanto, aos 32 minutos, o San Justo... aos 20 minutos. Aos 32 dá-se aquela grande... A expulsão. Dá-se a expulsão. E antes dá-se aquela grande fifia do Catano, não é? Sim. Que ao querer dominar uma bola dentro da área, entrega de bandeja ao Evanilson. Isso é no golo do empate. Aos 25 minutos, o Catano, que até estava a fazer uma boa exibição, ou pelo menos mais ofensivamente, dentro da área, sem ninguém, amortizou mal a bola e deu um passe de morte ao Evanilson, que só teve que empurrar perante o guarda-redes, estupefacto, não é? Por ver aquela situação, e o Porto empata 1-1. E ganhou o temporal. Exatamente. Entretanto, vamos para o intervalo, com as equipas empatadas, e o Porto, na segunda parte, já contra 10, não é? O Taremi, o Sérgio Conceição, faz uma alteração, manda o Taremi, porque eu até acho que mandou o Taremi um pouco tarde, porque o Porto estava a jogar contra 10 já na altura, podia ter entrado mais cedo. O Amorim fez uma troca, quanto a mim, mal, porque eu acho que quem devia sair eram dois indivíduos que pouco jogaram. O Catano era um candidato à saída e o Pedro Gonçalves, o Pote, era outro candidato também, porque pouco fez durante este jogo. Mas pronto. O Catano, para mim, exato. Quem tirou o Morita, era o melhor jogador em campo do Sporting. E o Sporting ficou muito enfraquecido a nível do meio campo, em que o Varela, o PP e o Nico Gonzalez, 3 contra 1, tomaram conta do jogo. E geralmente na casa das máquinas, que eu costumo dizer, é fundamental que se tenha ali o pulmão a trabalhar bem. O Porto trabalhou muito bem, teve muito mais posse de bola, teve algumas oportunidades que falhou, algumas hesitações do seu guarda-redes também, e o jogo manteve-se assim, com aquela toada de bolas lá para cima. O Quaresma entra muito bem porque sabe falar algumas situações de golo iminente. Sim. O Diogo Costa também tem lá outra intervenção também. Sim. Podia ter sido batido e tal, fez uma boa defesa. O Diogo Pinto também tem lá uma ou duas também, algumas hesitações e uma ou duas defesas também. Mas assim, nada de oportunidades assim flagrantes de golo no golo. Entretanto, o jogo termina empatado e vamos para o prolongamento. O Sporting, claro, já com o cansaço e mais algumas alterações feitas por o Amorim, o jogo manteve-se na mesma toada, ou seja, o Porto ao ataque, a tentar entrar na defesa do Sporting, que até defendeu bem, estava a defender bem. No prolongamento conseguiu ainda bem imprimir mais ritmo, ou então sim, foi o Sporting que descaiu. E mais espaço. Que descaiu fisicamente e o Porto foi mais pressionante e tentou afincadamente o golo. O Sporting deu muito terreno porque o Sporting ficou desorientado com esta expulsão do
do San Justo. Não contavam e depois tiveram cá. O Amorim teve que fazer ali umas manobras, umas alterações, mas o Sporting nunca foi o mesmo, nunca conseguiu jogar o seu jogo. Muito dificilmente. O Porto acaba por ser o justíssimo vencedor. Entretanto, depois tivemos quando ninguém contava, ou seja, as situações foram acontecendo pela parte do Porto, mas não em situações flagrantes, e o Diogo Pinto sai da baliza sem necessidade nenhuma. E a bola vai sair a soco, ou uma bola que não tem necessidade disso, e vai abaluar o Evanilson, que já estava num ângulo praticamente morto, dificilmente fazia golo dali. Ele podia ter deixado ir, só cobria, abria as mãos e cobria ali esperava o espaço. De bola, que podia ser deficiente. E é um penalti flagrante, sem dúvida nenhuma. Tanto o Sporting acaba por marcar o Taremi, não é? Para ser a despedida também do Taremi. Toda a gente sabe que ele vai embora, é o último jogo do Taremi, vai para a Itália. E o Taremi também, quanto a mim, até marcou mal o penalti, porque atirou a bola para o meio, o guarda-redes, se não se mexesse, defendia a bola, era mais um penalti falhado pelo Taremi, mas pronto, o guarda-redes atirou-se para um dos lados e sofreu o golo. O Porto acaba por ganhar no prolongamento, muito justamente, este jogo. Foi superior ao Sporting, teve mais bola, mais posse, mais oportunidades. Não foi um jogo muito bem jogado de parte a parte. Muitas faltas, muitas resílias. Um mau árbitro, o Fábio Brício é um dos árbitros fracos. Muitos amarelos, não deixa rolar a bola, e depois já há situações em que marcar faltas e tal. O lance capital esteve bem com a intervenção do VAR. Porque se não fosse o VAR, tinha feito a geneira um tarantão tremendo e se calhar mas ao fim e ao cabo o Sporting não rebentou o Porto e o Porto acabou por também não rebentar o Sporting, mas ganhar com justiça. Geralmente essa frase que tu disseste, e muito bem, no meu conceito também, acho que o Baranda esteve mal, porque toda a gente sabe o que é que alimenta o Porto, não é? E estas frases dão muito oxigênio à equipa do Porto. Já ao longo dos anos foi sempre assim. E depois os jogadores, é claro, um presidente não pode dizer isto só porque ganhou um campeonato. Com mérito, atenção, com mérito. Sim. Portanto, no recato, podia dizer isso aos amigos, ou noutro sítio qualquer, ou qualquer coisa do género. Não no restaurante onde está lá muita gente, e hoje em dia com os telemóveis é fácil transmitir isso cá para fora e aparecer até fotografias e tudo. Portanto, mais nada a dizer. A frase é mais uma vitória para a despedida do Sérgio Conceição. Já dissemos aqui, anda toda a gente com essa dúvida. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, até uma frase que o Sérgio Conceição diz ao fim, fala no pretérito perfeito. Exatamente, que é pragmática e que praticamente diz tudo. Portanto, o Sérgio Conceição já tem a decisão não fica, tomada, exatamente, não fica no futebol tudo leva a crer que não quer continuar. Exatamente. Bom, e entretanto, a semana também teve um momento marcante, que foi que finalmente o presidente do Benfica, o Sr. Rui Costa, deu a cara pela péssima época do clube a nível do futebol profissional. E no bom, apareceu no Caixo Campos, rodeado de vários jornalistas de vários jornais, portanto, em que havia uma ronda com duas perguntas. Portanto, seria um cenário diferente, que, na minha opinião, acabou por ser igual a uma entrevista feita na BTV, uma vez que os jornalistas podiam perguntar, mas não podiam contra-argumentar, não havia o direito ao contraditório. E começámos logo por uma notícia que já era de alguma forma esperada, em que Rui Costa mantém a aposta em Roger Schmidt. Rui Costa diz que é por questões desportivas, pelo mérito do seu treinador. Na esmagadora maioria da opinião pública, isso deve-se a um contrato extemporâneo em que Roger Schmidt tem mais 2 anos de contrato pagos a peso de ouro, o que simboliza, o que significa 22 milhões de euros em 2 anos. Fernando Jorge, começando pela entrevista do Rui Costa e começando aí por essa parte do Roger Schmidt, tu és da opinião do Rui Costa, em que o que privilegiou foi o fator desportivo e o mérito do treinador, ou então é a questão financeira que foi escamoteada e que não foi dita? Qual é a tua opinião sobre isso? Não, de maneira nenhuma. Mais uma vez se comprova que nós andamos aqui à frente até da concorrência, porque já tínhamos dito aqui que o Rui Costa ia manter o Roger Schmidt, infelizmente. Relativamente ao enquadramento da entrevista que o Rui Costa fez num campo lá de treinos, não é, de preparação
dos jogadores, com os 12 jornalistas. Foi a única coisa de diferente, não é uma grande virtude que eu contei que fosse uma coisa diferente, que fosse uma televisão da concorrência, não é? Que era melhor. Esta teoria de ir meter lá 12 jornalistas, é para enganar meninos, porque os jornalistas têm direito a 2 perguntas e depois já não estão enquadradas as perguntas, porque tu fazes uma pergunta e não podes fazer mais nenhuma. Depois faço eu, que até posso fazer uma pergunta de outro tipo, de outro género. Nada a ver. E a seguir fala outro, e fala outro, e fala outro, e fala outro, e não fala nada. Sim. Portanto, isto no fundo foi para abafar. Foi para abafar. Eu gostaria mais que o Rui Costa se pusesse a jeito, já que não deve nada a ninguém, nem tem nada a perder, e não tem nada a ver com situações nenhumas. Eu fiz aqui um apanhado das respostas que lhe tenho a dar, e, portanto, ia à televisão da concorrência e fazia uma entrevista normal em que estivesse lá um indivíduo, não é? Que lhe fizesse as perguntas, 1 ou 2 ou 3. Era completamente diferente. Portanto, isto é uma montagem, uma fraca montagem naquilo que era. Ora, o que eu esperava, uma mão cheia de nada, foi aquilo que a maior parte dos benfiquistas chegaram à conclusão. Sim. Portanto, nada o preocupa. A culpa é das lesões. Sobre o scouting, treinador e presidente é que escolheram os jogadores. Então a gente sabe disso. Sim. Auditoria, 3 anos passados, está feita conforme disse, só porque houve a entrevista. Se já está feita há muito tempo, porque é que não colocou cá fora? Mas ainda é invisível. E mais, a serem feitas. Porque agora, conforme vai saindo da PJ, não é? Ou do Ministério Público, vai-se fazer as auditorias, como se ele não estivesse lá no Benfica há vários anos. Treinador, para o Sr. Rui Costa, é top e não se pode ser populista. Porque populista era mandar o Roger Smith embora e ir buscar outro treinador. E todos o querem. O que ainda é mais grave. Sobre os estatutos, vão ser os que forem impostos e garantirem a continuidade. Já há uma grande polémica, porque ainda ninguém os conhece, mas daquilo que se conhece, ainda é para pôr o Benfica ainda mais antidemocrático do que aquilo que é. Já tenho dito isso aqui. Ora, para um homem que percebe muito de futebol, dito por toda a gente, não pela maioria dos benfiquistas, que chegaram à conclusão que ele não percebe nada de futebol, que ocupa cargos no futebol do Benfica há mais de 15 anos, como é que se pode errar tanto? Mas está tudo bem, nada o preocupa. Quanto às auditorias, foi constituído o arguido, toda a gente sabe, a semana passada, e por isso não pode dizer nada, por segredo de justiça. Então, só voltou a reafirmar o seu benfiquismo. Precisa de uma auditoria aos factos que conhece, porque neles participou. Que isto é que é ridículo. Fortíssimo no blá, 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 e isso ele foi fortíssimo. Finalmente, para acabar, mostrou que continua a assinar sem ler. Agora tirem as suas conclusões. Mas, por exemplo, particularizando, eu liba logo na primeira jornada, aquele caso do Odisseias, e liba o treinador. Mas não diz afinal, quem é que teve a culpa do incidente com o Odisseias e porque é que ele foi mandado embora. Só quis ilibar o treinador. Exatamente. Então quem foi o responsável? Exatamente. Portanto, resumindo e concluindo, nós até vamos colocar aqui... O que ele não contava, penso eu, ele contava que o Turbino fosse muito melhor que o Odisseias e portanto, ninguém iria falar disso. O problema é que o Turbino, no meu entendimento, ainda é pior que o Odisseias. Exatamente. Por isso mesmo, para haver uma lógica maior... Esta novidade também do Alce a ser um joker, que é isso, um joker? Quer dizer que joga em todo lado, até à baliza, se for preciso. E esses jokers acabam geralmente no banco. Exato. O que isso era impensável, dada a balia extraordinária do Alce. Já tivemos o André Almeida, que fazia tudo tão bem e não passou de um jogador banal, não é? Justificar e não compreender que um treinador serve também para improvisar. Aliás, tivemos o caso que tu apontaste aqui, que o Reizinho, à falta de melhor, devia ser ponta de lança. Exato. Mas isso é uma improvisação com pé, cabeça, tronco e membros. O que o Roger Schmidt, durante a época, andou a improvisar foi coisas sem nexo absolutamente nenhum e prejudiciais à equipa. Daí a grande contestação dos sócios, porque o futebol não é nenhuma ciência oculta. Exatamente. Mas pronto, para o Rui Costa é tudo meia dúzia de lugares comuns e ficamos assim, não há réus, não há culpados.
O Benfica continua num deserto de conquistas. E de ideias. Conquistas também. Ainda agora teve a felicidade do Atalanta conseguir ganhar a Liga Europa e classificar-se. E garantir um lugar ao Benfica. E garantir um lugar na Champions League. Foi uma, 40 milhões no mínimo. Exatamente. E continuamos assim, no universo benfiquista, sem grande exigência e dizendo que é tudo exigente e que é tudo uma estrutura que está sempre atenta a tudo e a todos, mas depois na prática não se vê nada disso. Mas pronto. Mas para acabar, Rui, nós até vamos exemplificar esta entrevista do Rui Costa com uma fotografia que temos aqui, que é o Rui Costa a tocar flauta. E porque é que o Rui Costa está aqui a tocar flauta? É como tocam aqueles marroquinos a encantar as surpresas. O Rui Costa fez uma entrevista a encantar os benfiquistas. Bem, numa época, agora já sabemos os erros que cometemos, vamos resolver os erros. Não disse como é que ia resolver a empatia entre o treinador e a massa associativa que foi escorraçada pelo próprio treinador. Isso não disse nada sobre isso. E nada disse sobre as aquisições, etc. Como sempre os alvos estão identificados, as lacunas vão ser devidamente preenchidas. O que temos vindo a assistir é que essas lacunas vão ser preenchidas sempre a pior. Exatamente. Inclusivamente até fala do Bernard, que tinha mais projeção, e tinha realmente. É verdade. Mas o problema é que ele próprio assumiu que já vinha lesionado com uma lesão muscular, mas que era facilmente tratável, o que nunca foi. E esqueceu-se do Draxler também era um grande jogador, também vinha com a mesma lesão. Bom, mas então, continuando, e isto agora não temos uma ordem cronológica, acabámos de falar na Atalanta, que ao vencer por 3-0 o Torino, catapultou o Benfica já para a Liga dos Campeões com acesso direito, e o Atalanta, na Liga Europa, defrontava o invicto Bayer Leverkusen, o favorito, o clube que ainda não tinha derrotas nesta histórica época, portanto, quer na Alemanha, quer nas competições europeias, mas, afinal de contas, Gasperini deu uma autêntica lição de tática ao treinador do Bayer Leverkusen e acaba por ganhar, goleando por 3 bolas, sem resposta e com todo o mérito. Fernando Jorge, no fundo, Gasperini veio confirmar, como tu vens apregoando, que até seria eventualmente o homem certo para o futebol do Benfica. Seria, mas já não é, porque ele já renovou o contrato para a Atalanta e portanto, mais uma vez, e possivelmente... se o Benfica estaria interessado deste treinador, já chega atrasado. Portanto, é mais um que o Benfica perde e um bom treinador. E possivelmente com valores inferiores a Roger Schmidt. Sim, isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque o Gasperini, posso dizer aqui, que ganhava 3,5 milhões e o Roger Schmidt ganha 4 milhões. Portanto, o Benfica, em termos de ordenado, podia pagar perfeitamente e até dar um aumento ao Gasperini, que dá de 50-0 ao Roger Schmidt. A brincar. Portanto, isto foi Qual foi o segredo dessa vitória da Atalanta perante o Bayern? Um Bayer Leverkusen que chegava aqui... Super confiante, super moralizado. Chegava aqui super moralizado, muito confiante, porque até hoje, até esta data, ainda não tinha perdido nenhum jogo, não é? Claro. Ganhou a taça agora também. Sim. Ganhou o campeonato alemão. Não tinha derrota nenhuma na época. E o que aconteceu foi, basicamente, aquilo que eu já tinha dito aqui, ou que previa. Um banho de bola e de tática deu o Gasperini ao Xabi Alonso, não sabia o que havia de fazer. Na primeira parte, o Bayern, isto é que é de frisar, rematou uma única vez à baliza, nunca esteve, e na segunda esteve mais ofensivo, fruto das substituições. E claro, depois de estar a perder por 2-0. E, no entanto, podia ter perdido por 3, porque o melhor jogador em campo, o Lockman, na primeira parte faz o terceiro golo, mas em fora de jogo. Foi o melhor jogador em campo, um jogador que foi buscá-lo à Inglaterra, à segunda divisão inglesa, que não estava lá a jogar nada, e ele aproveitou. No entanto, os jogadores da Atalanta, num esquema tático eficaz, de grande entrega em marcação, quase homem a homem, chegavam sempre primeiro às bolas do que o Bayern, que não conseguia fazer uma jogada até à baliza. Eles mal ganhavam a bola, os jogadores do Bayern, e perdiam-na logo a seguir. Bem, afinal, Grimaldo, isto para os benfiquistas, e ainda bem, desmistificou-se o que R. Smith disse de jogador de top e lateral esquerdo do Benfica. Ora, jogador de top, a lateral esquerdo, o Grimaldo não jogou nenhuma vez este ano no Bayer Leverkusen. Dos jogos que eu vi, não acompanhei o campeonato. Não acompanhei o campeonato alemão, mas dos jogos que eu vi, ele joga do meio campo para a frente. Portanto, ele não jogou a lateral.
não é jogador top a lateral. Porque um lateral, a primeira função é saber defender. E o Grimaldo continua exatamente na mesma, não evolui nada em termos defensivos, porque ele também não necessita de defender. Está a jogar numa equipa que joga num sistema que é bom para ele, não é? Sim, com os três centrais. Portanto, foi uma... Até o Frimpong, que é um indivíduo muito rápido e tudo, os indivíduos da Atalanta estão tão bem treinados, que é aquilo que costuma dizer, quando tens um jogador rápido, o que é que um jogador que joga ou a defender tem que fazer? Não o deixar chegar primeiro à bola. Sim. Então o jogador da Atalanta chegava primeiro à bola. Que ele, quando se virava, já estava sem ela. Se o deixassem segurar a bola e embalar, muito dificilmente depois qualquer jogador consegue ter a bola a estes indivíduos que são muito rápidos, como o Rafa e como outros, que jogam na velocidade. Uma vitória inquestionável. Uma vitória por números até baixos, porque o Atalanta podia ter ganho por 4 ou 5 com uma facilidade tremenda. Não se viu nada, infelizmente, no Bayer Leverkusen. Também não podemos dizer que o Bayer Leverkusen não joga nada, porque há jogos que correm menos mal. O único indivíduo até agora, eu segui a Atalanta nestes jogos todos a nível europeu, não no campeonato, não me surpreendeu. O único que conseguiu fazer alguma coisa e que até podia ter eliminado esta Atalanta chama-se Rubem Amorim. Porque levou um banho na primeira parte, em Alvalade, na segunda podia ter ganho até à própria Atalanta e na Atalanta lá em Itália fez um bom jogo e discutiu a eliminatória taco a taco com esta Atalanta, que é uma equipa muito difícil de contrariar. Foi o pior adversário da Atalanta. Foi o que aconteceu com o Xabi Alonso, que eu vi muitas vezes, não é? Na focagem durante o jogo, que faziam a televisão, e ele com as mãos na cabeça, que não sabia o que havia de fazer, porque eles aparecem de todo lado. Eles jogam muito no pressing e muito homem a homem, que é difícil. Jogam com uma linha de 5 e mais uma linha de 5. O que é inédito no futebol, não é? Portanto, este Gasparini tem feito um excelente trabalho. É uma das melhores equipas italianas, tirando, não em termos de valores, quase que ninguém conhece estes jogadores. Quem é que conhece estes jogadores? O Ederson, o Koopmeiners, o Isaacini. São todos jogadores. Este Adermola Lukman, que foi o melhor jogador, foi lá à segunda divisão buscá-los. Portanto, há aqui bons jogadores. Ora, isto vem entroncar naquilo que eu digo. É possível hoje em dia, está provado com esta equipa, que atenção que eles tenham um orçamento muito mais baixo do que o Benfica e não gastaram 100 milhões em aquisições. Claro. E têm ordenados ao nível do Benfica. Portanto, é possível uma equipa, mesmo até portuguesa, com um grande treinador, como é o caso, e com uma equipa bem trabalhada, ganhar uma Liga Europa ou até a Champions League ou a Liga Conferência. Portanto, está provado por esta equipa da Atalanta. Que, diga-se de passagem, se fosse jogar agora, só há uma equipa aqui que eu vejo que provavelmente eles eram capazes de perder. Não em termos de tática ou em termos de fio de jogo, que é com o Real Madrid, porque o Real Madrid da linha da frente, o Real Madrid é tremenda, não é? São jogadores acima da média. Sim, claro, há equipas que são o resto, esta Atalanta limpava-os a nível individual. Sim, limpava-os a todos que a Atalanta faz do seu coletivo a grande força. E fez um grande campeonato, e também já falaste aí, e reforçámos que o Benfica teve sorte, que deve agradecer à Atalanta os 40 milhões que a Atalanta já mandou para o banco. No fundo, bem trocar que os três grandes de Portugal, e o Rubem Amorim é um bocado paradigma disso, tem que se virar para o mercado interno e buscar os melhores, e formar uma equipa, saber quais são os alvos, como eles dizem todos, têm os alvos perfeitamente identificados, e buscar ao mercado nacional jogadores humildes, jogadores trabalhadores e que tenham algum jeito para o futebol. E competitivos. Que sejam, claro, competitivos. Que isso é o fundamental. Aliás, também nesta final, embora com mais insegurança, até pelo resultado e por ser 11 contra 11 sempre nos 90 minutos, eu vejo algumas semelhanças entre esta final da Taça também de Portugal, em que o Porto foi muito mais antecipativo, mais reativo na busca da perda da bola. Exatamente. Portanto, houve aqui umas semelhanças. Se calhar os melhores intérpretes estavam do lado do Sporting, mas os jogadores mais trabalhadores, e tivemos o caso do Zé Pedro, que ninguém dava nada por ele, e ontem foi um grande jogador. Não custou 12 milhões ao Famalicão, mas sim o Zé Pedro, que estava a fazer jogos na B. E, portanto, o Zé Pedro, para mim, foi o melhor jogador do Porto em campo. E se calhar nem havia necessidade de ir buscar o Otávio, mas isso são outras contas. Pronto, não é? mas são outras contas, realmente. E o Otávio tem que ser titular, porque custou 12 milhões. E então, entretanto, o nosso Burgo também continuou com os playoffs da Liga 3, playoffs do Campeonato Distrital, mas, sobretudo, vamos falar do playoff da Primeira Liga para a Segunda Liga, não é?
Portanto, cumpriu-se mais uma vez o que tem acontecido ao nível do histórico dos anos anteriores. O Aves da segunda Liga deslocava-se a Portimão da Primeira Liga, acabou por ganhar e depois tem uma vantagem muito forte, por uma vez que o segundo jogo da segunda volta é na Vila das Aves. Portanto, o Aves tem tudo para regressar à primeira divisão. Este é um clube novo, isto também é outra... Uma fraude. É outra Aves rara do futebol português. O Aves passa do distrital ou de quase um clube extinto, que agora já nem se chama Aves, chama-se Aves, não para sei a primeira divisão, sim. E está na iminência de regressar à primeira divisão. Tu, como anti-portimonense, ficaste satisfeito? Sim, diga-se de passagem, o Portimonense, em termos de jogo jogado e ao longo dos 90 minutos, foi superior a este Aves, não é? Há um golo na própria baliza, não é? Que dá a vitória ao Aves. É preciso não esquecer que esta derrota do Portimonense, a mim, não me veio admirar muito, porque o Portimonense este ano em casa quase que perdeu com todos. Atenção a isto, não é? Começou logo a perder o campeonato 4-1, o primeiro jogo do campeonato com o Boa Vista, não é? E depois foi ganhar ao Boa Vista 4-1. É preciso não esquecer isto. Aliás, o próprio Jorge Costa já disse que este resultado é perigoso. Porque o Portimonense ganhou muitos jogos fora de casa. Bem, de qualquer maneira, o Aves está na frente. Mas é que há um golo a barragens? Não sei como é que isto... Não, é como a Liga na mesma, é por os golos. É por os golos. Diferença de golos. Neste momento, se o Portimonense ganhar... O Portimonense ganhar, eles fazem um prolongamento e vão a penalti. Sim. E depois tudo é decidido nos penaltis. Tem que ficar tudo decidido no jogo da agora já não há aquela possibilidade que foi sempre contra isso, e ainda bem que acabaram, do golo fora valer por 2. Isso era ridículo. Até às vezes marcava-se um golo por sorte ou 2 e arrumava-se com a outra equipa que era muito superior a nós, só porque tinha que fazer 4 golos. Não tem cabimento. A defender, assim é mais correto. Sim. Portanto, vai ser um jogo que o Aves tem que se consciencializar, que tem que ter cuidado, que o Portimonense não tem nada a perder, não é? Portanto, vai para lá jogar na tentativa de virar o jogo, não é? Mas se houver um empate, é o Aves. É o Aves. 2-2. Não, se houver um empate no jogo do Aves Portimonense. Um empate como? O empate, chegar ao fim do jogo, empatados 0-0. Isso passa ao Aves. Passa ao Aves. Claro. Pronto, okay. Isto é pelos golos. Pronto. Neste momento há pelas vitórias. É um empate e uma vitória. Se houver um empate, é o Aves que passa, porque ganham lá 2-1. Pronto. Portanto, o próprio Jorge Costa disse é perigoso, só ganhámos este jogo, foi um bom resultado, partimos na frente, como é evidente. No mínimo, o Portimonense tem que fazer um golo para empatar a partida, não é? Portanto, nas Aves. Era a equipa, fiquei mais satisfeito, porque acho que o Portimonense, atendendo a muitos fatores que se passaram na Liga nestes vários anos, merece ir para a segunda divisão. Mas o Aves também é outra fraude, também, como tu disseste muito bem, porque como é que é possível uma equipa destas que desaparece do mapa, aparecer na primeira divisão? Portanto, isto é mais... Passou do distrital, passa do distrital para a primeira liga. Isto é mais um câmbio fraudulento da parte da Federação Portuguesa de Futebol e da parte da Liga de Clubes, chefiada por Proença, não é? E por Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol. Mas há mais casos. Este futebol português está no charco, tem muitas coisas virulentas, é preciso fazer um golpe de Estado também, ou um 25 de Abril também. É preciso no Benfica um 25 de Abril e é preciso um 25 de Abril no futebol português também. Eu lembro, por acaso, por exemplo, que o Belenenses também passou uma fase crítica e desceu como clube, uma vez que não tinha assado, desceu aos distritais, fez aquele percurso todo, chegou à segunda Liga e agora volta para a Liga 3. Sim, claro. Mas pronto, se entrasse na primeira divisão, na primeira Liga, era por mérito. Tinha feito aquele trajeto todo, distritais, Liga 3, Liga 2. O Aves até desistiu. O Aves não. O Aves era uma equipa que desistiu, apareceu com outro nome numa distrital e agora, porque é comprado por uma SAD, sujeita-se... Não temos nada contra a Vila das Aves, nem contra o povo do Aves. Mas, sinceramente, isto é um golpe palaciano. O problema é que nós antigamente tínhamos os clubes e não tínhamos SADs, não é? Agora temos clubes e temos SADs. E isto pode ser dividido. O clube pode se zangar, como foi o Belenenses, não é? E a SAD do Belenenses está na primeira divisão. E o clube está na terceira. Isto é ridículo. É ridículo. Portanto, é preciso fazer um golpe, um 25 de Abril. E como o Passa a Bola sempre exerceu a sua massa crítica, sempre deu a sua opinião,
sempre, aliás, muitas delas antecipadamente e acertadamente. O Fernando Jorge vai fazer a equipa, posição por posição, que achou, portanto, os jogadores que se destacaram mais na Liga Betclic. Portanto, desde o guarda-redes ao ponta de lança, vai fazer ele a sua própria seleção. Fernando Jorge, tens tu a palavra. Guarda-redes. Sim, começámos por aqui. Nós pusemos na pele, eu na pele de treinador, e nomeei aqui o Rui e o Diogo Leite como adjuntos do treinador, e escolhemos os seguintes jogadores, ou os melhores jogadores para nós, claro, do campeonato findo. Na baliza, sem dúvida, Diogo Costa, penso que é a opinião quase unânime. Sem desprezar o Ricardo Velho. Sim, mas só podemos escolher um. Sim, mas o Diogo Costa, pela sua projeção, sim, e pelo seu valor, mas a grande surpresa e que encantou todos foi o Ricardo Velho. Antes de mais, dizer que a nossa... O Diogo Costa foi uma confirmação, sim, do seu valor. Antes de mais, dizer que a nossa tática é a mesma tática do Rubem Amorim, portanto um 3-4-3, em que temos o Gonçalo Inácio à esquerda, ou os três centrais, o António Silva, que também é conhecido, e temos aqui uma grande surpresa, chamada Caio Lunda Gaspar, que joga no Estrela da Amadora, que para mim é um dos melhores defesas centrais do futebol português. Tem 26 anos, angolano, de seleção, e portanto anda aqui um pouco e nós esquecido. Não nos costumamos enganar. Depois temos nas laterais Nuno Santos, e na esquerda, e o Costinha a lateral direito. Outro bom lateral que o Benfica podia aproveitar por 2,5 milhões, segundo se consta, que já está vendido ao Olympiacos. É ridículo dizer isto, mas temos que dizer. O Alsner no meio campo, embora o Alsner este ano praticamente jogou à direita e à esquerda, mas isso não conta para nós, ou não tivemos isso em consideração. Tivemos que o Alsner, ninguém lhe tira o lugar ali a jogar no meio campo. O João Neves é outro, também ninguém lhe tira o lugar. E depois temos o Rafa a jogar numa ponta, portanto num extremo, o Francisco Conceição e o Guiocas. São quase indesmentíveis. O Francisco Conceição, porque chegou a um ponto no Porto, em que é o Francisco Conceição em mais 10. Uhum. E fez uma ponta final enorme, não é por acaso, que está na seleção. Podíamos ter metido aqui, havia outros candidatos, como por exemplo o Di Maria, fez uma boa época, mas o Di Maria teve muitos jogos que esteve abaixo. Naqueles jogos fundamentais, o Di Maria não correspondeu, e mal para o Benfica, não é? Não se deu. Realmente o Francisco Conceição, além de bons jogos contra os mais fracos, contra os mais fortes, como é o caso do Benfica, fez uma grande exibição, sim, e o Porto até acabou por ganhar esse jogo por 5-0. Sim. O Rafa é o lugar dele ali descaído, no meio ala para o meio, e portanto é a nossa seleção a nível do campeonato. Estamos aqui por à consideração. Dizendo que escolhemos... a falhar em alguém. Dizemos que temos uma... Não. Portanto, tu falaste do Diogo Costa, falaste como centrais António Gonçalo Silva, Inácio, Carolina Gaspar e António Silva. Sim. O trio. Nuno Santos, Alsner, João Neves e Costinha. Sim. E depois Francisco Conceição, Guiocas e Rafa. Está bem. Depois temos aqui uma média de idades de 25 anos e basicamente temos aqui quase todos portugueses. Sim. Digo já que isto era uma equipa para ganharmos este campeonato português, quase com uma perna às costas. Encerrado o capítulo de Maria, que muitos benfiquistas, ou o próprio Rui Costa... Aliás, o Rui Costa, na sua entrevista, teve 2 tiradas exemplares. Primeiro, foi que cada vez gosta mais de Cochu. Não sei porquê, porque Cochu foi um flop, foi uma desilusão para quem custou tanto dinheiro. O jogador mais caro do campeonato português, que nada mostrou. Aliás... Nada mostrou fora do seu lugar e depois num lugar que ele quer, que diz que é dele, nada mostrou tão bem até agora. Não, eu tive a oportunidade de ver uma reportagem do Pedro Bolsas no Canal 11, em que ele mostra que Cochu nunca jogou a número 10 no Feyenoord. O Feyenoord tinha realmente o número 10, mas não era o Cochu. O que ele mostrou foi que no campeonato holandês há tempo e espaço para jogar facilmente. Sim. E aí ele, com tempo e espaço, joga bem. No campeonato português, em que as marcações são muito mais apertadas, os treinadores já são treinadores astutos e que põem as equipas homem a homem em algumas situações, Cochu mostrou que não tem andamento, que não tem destreza, poderá ter visão de jogo, mas com o tal espaço e com o tempo para executar. Mas pronto, o Rui Costa ainda o admira mais, é estranho.
Sobre o Di Maria, é curioso, quando se tem boa imprensa, como também posso dar o exemplo do João Mário, só as pessoas só referem as coisas positivas e não referem as coisas negativas. Esquecem-se que Di Maria, num jogo, já não me lembro qual deles, perdeu a bola 40 e tal vezes. Mas isso não é referido. O que é referido é um golo que marca, é um cruzamento que faz, em que realmente se diferencia certos pormenores do jogo, mas o jogo não é só isso. Aliás, o Benfica, há 2 anos, na época, não esta, na outra, privilegiava o coletivo em que todos atacavam e todos defendiam. Exatamente. Este ano, poucos defendiam e alguns atacavam. O Benfica fez exibições paupérrimas, nomeadamente contra equipas do meio da tabela, como o Famalicão, como o Rio Ave, que foi esmagado na Luz. O Rio Ave esmagou o Benfica na Luz. Daí a satisfação do povo benfiquista perante exibições tão más, tão medíocres. Aliás, deixa-me só complementar, Rui. Se tirares os cantos, os livros, os penaltis, que o Di Maria marcou, sabes o que é que as pessoas diziam? Que ele jogava no futsal. Não, sabes o que é que as pessoas diziam? Diziam que o Di Maria andava fugido no campo, que não davam com o Di Maria. Agora, marcar os cantos, numa equipa como o Benfica, que há sempre cantos, há sempre livres, há sempre faltas, há penaltis, etc., ele dá muito mais nas vistas que ele marca tudo. Portanto, aparece muito mais do que alguns jogadores, não é? Foi o caso da gente não o ter escolhido. Mas temos jogos de parar... Não está em causa o seu valor, a sua categoria individual, do Di Maria, não está em causa. Mas numa equipa que se quer competitiva, como é o caso do Benfica, o Di Maria, neste momento, fazia um grande favor a não ficar no Benfica. Isso também é outra... É um ponto assente, na minha parte. Essa é outra infelicidade do Rui Costa, quando diz que ainda vai tentar negociar o Di Maria. Então onde é que está a política dos projetos de futuro, do Caixa Campos, do Rolaiser com 23 anos, do Prestiani com 19, não é projetos do Tiago Almeida? Portanto, é tudo estranho. É comprar para os e esta semana vamos terminar com uma apreciação à convocatória. O Fernando Jorge vai digamos, dar o seu entendimento sobre o que foi a convocatória de Roberto Martínez e as suas explicações, algumas bizarras. Bem, relativamente à convocatória de Portugal, há aqui coisas que não se conseguem entender. Aliás, eu há bocado, quando comentei o jogo para a Taça entre o Porto e o Sporting, como é que um treinador, Roberto Martínez, consegue dizer que o Pepe está em grande forma e que foi analisado pelos médicos da seleção, que está apto, como é que o Pepe não joga? Há qualquer coisa aqui que não bate certo, ele teria que vir agora a terreiro explicar porque é que o Pepe não jogou a final da Taça. Claro. E não jogou os últimos 2 jogos do campeonato. Atenção que o Pepe já é o 3º jogo seguido que não joga. Não, já é o 3º jogo seguido, ou 4º, que não joga. Não joga há mais de um mês. Portanto, é preciso explicar bem isto para as pessoas saberem. Relativamente à convocatória que ele faz, de 26 jogadores convocados Portugal para o 2024, há uma coisa engraçada, porque o Jorge Mendes, dos 26, tem 19. Portanto, 7 é que não pertencem ao Jorge Mendes. Portanto, isto é uma equipa baseada no Jorge Mendes, para as compras e baldrocas, não é? E para se ganhar dinheiro, e alguns jogadores que têm que ir à seleção para se arranjar novos contratos. Temos aqui vários. Independentemente de até ser outro treinador e nós estivéssemos aqui a questionar, que íamos questionar sempre, imagina até que podia ser eu o selecionador, e íamos questionar também alguns jogadores, é normal, mas há aqui coisas que ressalvam. Ora bem, isto é uma equipa para o futuro ou uma equipa para agora? É que se é uma equipa a pensar no futuro, há aqui jogadores que já não deviam lá estar. É o caso, por exemplo, do Ronaldo, que qualquer dia tem 50 anos e continua a ser selecionável. O Otávio, que foi agora para a Arábia Saudita para um campeonato muito mais fraco do campeonato europeu. Podem dizer o que quiser, que estão a investir muito, mas não tem competitividade. Se não ponham-nos cá. Também tem o Rubem Neves. Exatamente, o Rubem Neves, o Pepe, o Danilo, o Nelson Semedo e o Rui Patrício, que praticamente até nem jogou na Roma, ou jogou enquanto esteve lá o Mourinho e depois perdeu o estatuto. Temos aqui outros indivíduos mais válidos que eu teria levado à seleção. O Pedro Neto é um grande jogador, mas o Pedro Neto teve 6, 7 meses praticamente de lesões. Porquê é que o Pedro Neto aparece aqui? É mais um Jorge Mendes. Porquê é que não são convocados? O Pote, que já devia lá estar, porque comprovou que é um dos melhores jogadores a atirar a baliza e é um excelente jogador. O Ricardo Velho, o melhor guarda-redes, para mim,
Da época do campeonato. Confirmação, o Diogo Costa é uma confirmação porque já vem de trás, toda a gente já o conhece. Merecia e, portanto, merecia ter sido selecionado. E não foi tão bem. E até o próprio Trincão. Só que estes não são. E o Nuno Santos. Há algum lateral melhor do que a época que o Nuno Santos fez. Quando jogou, certo que não jogou os jogos todos, mas foi por mera tática do Rubem Amorim. Como é que estes jogadores ficam de fora em detrimento de outros? O que é que está lá um Danilo a fazer? O que é que o Pepe está lá a fazer? Não, a justificação, por exemplo, no Santos, é que aquele jogador que joga no Bayern, como é que ele se chama? O imigrante, o esquerdino, que está lesionado. Mas esse até nem foi lá porque está lesionado. Pronto, mas o Guerreiro. Foi Rafael Guerreiro. Teoricamente era ele e o Nuno Mendes. Sim. Então, porquê é que não substituiu pelo Nuno Santos, que é um esquerdino, não faz a posição? Não substitui, porque vamos buscar a entrevista do Rui Costa, em que aqui o Martínez também acha que há um joker chamado Cancelo. João Cancelo joga à esquerda e à direita, portanto deve-se levar. Mas para que leva 6 centrais? Para quê? Para quê? Mas eu tenho dúvidas entre relação ao Dalot até o João Mário. Acho o João Mário muito mais jogador que o Dalot, mas pronto. Agora, relativamente... Onde eu discordo também é levar o Rubem Neves, levar o Otávio, levar o Vitinha, que são jogadores, embora o Vitinha realmente transporte bem a bola, seja um jogador diferenciado nesse aspecto e passa bem e chuta, para mim merece a convocatória, mas o Rubem Neves e não levar o Mateus Nunes, que é um jogador diferenciado no meio campo, que dá uns esticões. Se o Bruno Fernandes, por acaso, se lesionar, o Benfica, a seleção fica sem, não tem outro igual. Sem criativos, sem jogadores que levem a bola para a frente. Não tem. Não percebo. É uma seleção um pouco desequilibrada, quando podia estar melhor, na minha opinião. E depois as explicações... Sim, são fracas também. Fraquíssimas. É a Rui Costa. E depois fazer uma chamada ao do Braga, ao Ricardo... Isso é ridículo. Isso é outra coisa que também não lembra a ninguém. Isso é ridículo, nunca se viu. A própria aposta no Diogo Jota, não é? Que também não tem estado lesionado. Também é questionável. Mas relativamente ao que se vai passar na Alemanha, Portugal tem um grupo acessível. Tem a Turquia, a Geórgia, apurada à última hora, e Portugal e a Checoslováquia. Não é uma coisa fácil, a Turquia tem uma boa equipa, mas a Turquia nestas fases nunca faz nada de jeito. A Geórgia é uma incógnita também, mas perfeitamente acessível. Portugal tem a obrigação de ficar em primeiro classificado neste grupo. E depois ser até um dos candidatos a ir até, pelo menos, às meias finais. Tudo que seja abaixo disso é uma negação para o futebol português, atendendo às estrelas e à equipa que Portugal tem, com os melhores e a jogar os melhores, adequadamente conforme a equipa adversária. Estarem bem treinados. Portanto, vamos ver. Esperemos que sim. Estiver bem treinada, estamos cá para apoiar Portugal. Estiver bem treinada, tem todas as possibilidades para ganhar o europeu. Sim. Poderá não ganhar, porque há outras equipas tão fortes como Portugal. Mas pelo menos bater-se com elas taco a taco. Agora, se não estiverem bem treinadas e com estas improvisações... E às vezes, muitas das vezes, nem ganha, vou só buscar um facto concreto, que é um facto. Muitas das vezes nem ganha a equipa europeia que esteja em melhor forma, que esteja a jogar muito a bola, porque tivemos o caso da Dinamarca, que eles estavam todos na praia e ganharam o europeu, na altura, aqui há uns anos. E para o Portugal, quando é campeão europeu, não foi de forma nenhuma a equipa que melhor futebol apresentou. Sem merecimento. Foi uma conjuntura de resultados foi um milagre, que nos permitiu ir avançando. Foi um milagre. E depois também conseguimos ganhar à França com alguma felicidade, mas também com mérito, como é óbvio. Não há só felicidade, também tem que haver mérito. Pronto, e com esta, no fundo, com este vaticínio e prognóstico de esperar que Portugal honra os seus pergaminhos e a qualidade futebolística dos jogadores que a compõem, despedimos-nos com toda a amizade. Obrigado e vamos para férias já agora, dar essa indicação e voltaremos no princípio do campeonato. Ok. Da época. Muito obrigado a todos e boa semana.